Como se chama esta língua que nasceu no recanto onde surgiriam depois a Galiza e o condado portucalense, que foi levada pelos reconquistadores para as terras dos árabes e que foi levada pelos navegadores para todos os cantos do mundo, onde se tornou língua oficial de estados: Brasil, Moçambique, Angola, língua materna de milhões de pessoas e língua segunda de muitos milhões mais. O seu nome vem de Portugal. A língua portuguesa, junto com outras línguas como a castelhana, a francesa ou a italiana, pertence ao grupo das línguas românicas, que por sua vez pertence à família das línguas chamadas de indo-europeias. Por volta do segundo milênio a.C., o grande movimento migratório de leste para oeste de alguns dos povos provenientes, talvez do norte dos mares Negro e Cáspio ou do norte da Índia, que falavam línguas do grupo indo-europeu, terminou, atingindo seu habitat quase definitivo. Um desses grupos, os celtas, estavam situados de início no centro da Europa, mas entre o segundo e o primeiro milênios antes de Cristo, foram ganhando várias outras regiões até ocupar no século III antes de Cristo mais da metade do continente europeu. Os celtas são conhecidos, segundo as zonas que ocuparam, por diferentes denominações: celtiberos na Península Ibérica, gauleses na França, bretões na Grã-Bretanha e gálatas no centro da Turquia. Embora a Península Ibérica fosse habitada desde muito antes da ocupação romana, pouquíssimos traços das línguas faladas por estes povos persistem no português moderno. A língua portuguesa, que tem como origem a modalidade falada do latim, desenvolveu-se na costa oeste da Península Ibérica, atuais Portugal e região da Galiza ou Galícia, incluída na província romana da Lusitânia. A partir de 218 a.C., com a invasão romana da península e até ao século IX, a língua falada na região é o romance, uma variante do latim que constitui um estágio intermediário entre o latim vulgar e as línguas latinas modernas, como o português, castelhano ou francês. Durante o período de 409 a 711 d.C., alguns povos de origem germânica instalaram-se na Península Ibérica. O efeito dessas migrações na língua falada pela população não é uniforme, iniciando um processo de diferenciação regional. O rompimento definitivo da uniformidade linguística da península irá ocorrer mais tarde, levando à formação de línguas bem diferenciadas. Algumas influências dessa época persistem no vocabulário do português moderno em termos como roubar, guerrear e branco. A partir de 711, com a invasão moura da Península Ibérica, o árabe é adotado como língua oficial nas regiões conquistadas, mas a população continua a falar romance. Algumas contribuições dessa época ao vocabulário português atual são palavras como arroz, alface, alicate e refém. No período que vai do século IX, surgimento dos primeiros documentos latino-portugueses, ao XI, considerado uma época de transição, alguns termos portugueses aparecem nos textos em latim, mas o português, ou mais precisamente o seu antecessor, o galego-português, é essencialmente apenas falado na Lusitânia. No século XI, à medida que os antigos domínios foram sendo recuperados pelos cristãos,
os árabes são expulsos para o sul da península, onde surgem os dialetos moçárabes a partir do contacto do árabe com o latim. Com a Reconquista, os grupos populacionais do norte foram se instalando mais a sul, dando assim origem ao território português, da mesma forma que, mais a leste na Península Ibérica, os leoneses e os castelhanos também foram progredindo para o sul e ocupando as terras que, muito mais tarde, viriam a tornar-se no território do Estado espanhol. Com o início da reconquista cristã da Península Ibérica, o galego-português consolida-se como língua falada e escrita da Lusitânia. Em galego-português são escritos os primeiros documentos oficiais e textos literários não latinos da região, como os cancioneiros, coletâneas de poemas medievais. Ainda non sabes, eu quero-che tanto, terra do meu pai, quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan-me chorar. Terra do meu pai, canto a Galicia, minha terra nae, teño morriña, teño saudade, porque estou leixo desos teus lares. A maioria dos linguistas e intelectuais defendem a unidade linguística do galego-português até a atualidade. Segundo esse ponto de vista, o galego e o português modernos seriam parte de um mesmo sistema linguístico com diferentes normas escritas. Situação similar à existente entre o Brasil e Portugal ou entre os Estados Unidos e a Inglaterra, onde algumas palavras têm ortografias distintas. A posição oficial na Galiza, entretanto, é considerar o português e o galego como línguas autônomas, embora compartilhando certas características. À medida que os cristãos avançam para o sul, os dialetos do norte interagem com os dialetos moçárabes do sul, começando o processo de diferenciação do português em relação ao galego-português. A separação entre o galego e o português iniciar-se-á com a independência de Portugal em 1185 e consolidar-se-á com a expulsão dos mouros em 1249 e com a derrota, em 1385, dos castelhanos que tentaram anexar o país. No século XIV, surge a prosa literária em português com a Crónica Geral de Espanha, 1344, e o livro de linhagens de Dom Pedro, conde de Barcelos. Entre os séculos XIV e XVI, com a construção do Império Português do Ultramar, a língua portuguesa faz-se presente em várias regiões de Ásia, África e América, sofrendo influências locais, presentes na língua atual em termos como jangada, de origem malaia, e chá, de origem chinesa. Com o Renascimento, aumenta o número de italianismos
e palavras eruditas de derivação grega, tornando o português mais complexo e maleável. O fim desse período de consolidação da língua ou de utilização do português arcaico é marcado pela publicação do Cancioneiro Geral de Garcia Rezende, em 1516. No século XVI, com o aparecimento das primeiras gramáticas que definem a morfologia e a sintaxe, a língua entra na sua fase moderna. Em Os Lusíadas, de Luís de Camões, impresso em 1572, o português já é, tanto na estrutura da frase quanto na morfologia, muito próximo do atual. A partir daí, a língua terá mudanças menores. Na fase em que Portugal foi governado pelo trono espanhol, de 1580 a 1640, o português incorpora palavras castelhanas, como bobo e granizo. E a influência francesa no século XVIII, sentida principalmente em Portugal, faz o português da metrópole afastar-se do falado nas colônias. Nos séculos XIX e XX, o vocabulário português recebe novas contribuições. Surgem termos de origem greco-latina para designar os avanços tecnológicos da época, como automóvel e televisão, e termos técnicos em inglês em ramos como as ciências médicas e a informática, por exemplo, check-up e software. O volume de novos termos estimula a criação de uma comissão composta por representantes dos países de língua portuguesa em 1990 para uniformizar o vocabulário técnico e evitar o agravamento do fenômeno de introdução de termos diferentes para os mesmos objetos.